Bom dia, people. No Zap, né, Eric? Tem coisa já de manhã. Eu tô respondendo o Zap hoje desde as 5 da manhã, pra você ter uma ideia, irmão. Tá fácil não. A vida tá pegada. E aí, que mais? Bom, hoje eu também acordei mais cedo pra gente tá aqui mais tranquilo, tá? Bora, BNTC. E tô usando minha camisetinha aqui do American College, né? Então hoje eu já tô treinado, fiz já um anterior de coxa. Deixa eu só procurar uma coisa aqui que é importante. Que diabo, que negócio. Cara, tem um delay gigantesco entre se mandar uma mensagem e ela publicar, hein? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa live. Vamos ver o que a gente tem. Vamos ver o que a gente tem de assunto de hoje. Eu deixei... Ó, Marília City, que saudade de Marília City. Cadê, meu? Ô, Jesus amado. Cadê? Aquelas perguntas velhas. Posso fazer tal coisa com tal coisa? Posso tomar... Ai. Bom, então vocês estão aqui. Vou dar o aviso. Deixa eu escrever aqui. Cair. Ai, Jesus amado. E aí, como é que foi? Hoje eu treinei de manhãzinha. Meu cafezinho com whey. Melhor coisa para imitar café com leite. Muito bom. Muito bom. Caraca, meu. E aí, cara, Petrúcio? Tá dirigindo com juízo, Petrúcio? Você tem um pé de chumbo, rapaz? Vou te levar para andar com o Rubinho Barrichello. Você vai ver o que é o cabra apitar. É, meu irmão. Coisa feia a hora que você acelera ali, viu? O carro dá um... Você fala, eita, nós. Bruno Skornik, meu parceiro, bom dia. Bom dia, meus moderadores. Bruna Leitão, Camila Lyon, que acordam no final de semana, nesse horário bonito, né? Bom dia a todos vocês. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Bom dia, resto do mundo que não é... Não é feriado, mas aqui é. Café com whey, filho. Muito bom café com whey. Muito bom. Olha só. Tem pergunta que eu vi que não sai aqui, né? Sidão, bom dia, primo. Dona Crotilde. Dona Crotilde. Tá me tendo, Dona Crotilde. Oxi. Coreia. Só a gente conhecida aqui. Só os velhos de guerra aqui mesmo, né? Pra essa hora acordar, né? Mas nós vamos lá. Que hoje tem assunto. Yes, nós temos assunto. Vamos ver aqui. Pergunta. Vamos ver se alguém perguntou alguma coisa às 5h38 da manhã. Poxa vida. Perguntou e perguntou muito, né? Anderson Borges, primeiro, o que você está fazendo, Anderson? Você acordou para urinar? E aí você fez uma pergunta? Foi isso que foi, né? Então tá bom. Seguinte. Nos tempos em que vivemos, você acha que deveríamos ter um profissional de psicologia para ajudar? Com certeza. Coreia. Falando disso ontem, a necessidade da gente estar com a nossa cabeça ajustada, né? Você sabe que
tem um termo, se não me engano, o nome dele é consciência arbitrária. Preciso checar isso para você. Que é quando você chega às suas conclusões baseado... Peraí que eu preciso lembrar isso. Quando você chega às suas conclusões baseado em situações que não são situações confiáveis, não são situações verdadeiras. O que aconteceu com a tua vida, Coreia? Segunda vez que você pergunta, né? O povo tá te deixando brabo? Não, fica assim não. Ó, vou contar uma história para vocês. Antes de eu chamar, vou ter que chamar o Pedro Perim aqui, que é meu parceiro de curso. A gente tem um curso da CSM que a gente vai trazer para vocês, do American College of Sports Medicine, e hoje a gente vai falar de suplementação alimentar. Não é o que aconteceu hoje de manhã. Eu cheguei na academia para treinar, cara, às 5 da manhã, e o som tava no talo. Eu tava de fone de ouvido e, cara, eu tava escutando mais o som da academia do que tava escutando o som do meu fone de ouvido. Eu fui lá, baixei o som. Cara, veio um sujeito, ficou bravo, cara. É, porque eu tô ouvindo. Eu falei, então traz um fone de ouvido, me escuta, né? É assim que a gente faz, né? Seu telefoninho, a sua música, né? O cara, eu não entendi o que ele falou. Agora, duas opções. Arrumar uma encrenca com o sujeito e ficar maluco que nem ele, ou continuar treinando. Cara, eu fui treinar. E falei, porra, deixa, né? Vou discutir com quem tá destemperado, né? Eu, mais destemperado vai ser eu. Vou continuar meu dia. O cara ficou tão bravo que eu fui treinar, tipo... Eu falei uma vez, fone de ouvido. Ah, legal. E assim, eu fico pensando o que leva uma pessoa, né, ela achar que todo mundo tem algum tipo de dever com ela para ter que escutar o que ela quer escutar, na altura que ela quer escutar. Ainda mais num prédio, onde as pessoas elas dividem o local, né, 5 da manhã, né? Tem problema, irmão, não vamos brigar com causa disso. Eu discuto com gente que é racional. Então o que fica para você de lição? Anderson, se você está tão preocupado assim com seu estado de psicológico, né? Cara, faz terapia, de verdade. Eu faço terapia para entender as pessoas que não faz, para conseguir conviver, para poder relaxar. E você sabe que me faz bem? Eu acho que em outras situações eu ia ter ficado... eu preciso ligar o relógio aqui, bem lembrado. Eu acho que em outras situações eu ia ficar possesso, cara, com certeza. Mas eu falei, eu não vou participar disso. Aquela nhaca deixa com o cabrinha. E, cara, quanto mais eu treinava, eu punha peso, eu achava bonito, aí os caras ficavam escutando. Escutei um livrinho hoje de manhã, um cara chamado Dan Ariely, depois eu conto pra vocês. E o cara nervosão, pisando na esteira, pá, 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 pá. Falei, nossa, cara, o cara vai se machucar. Então, Anderson, deixe estar, irmão. Vai cuidar da sua vida, vai fazer suas coisas, né? Se eu encontrar com ele amanhã na academia... Não, amanhã não vou encontrar. Amanhã eu tô viajando com a Roberta que a gente vai dar aula fora. Vamos dar um cursinho, vamos dar uma palestra em Miami. Vai ser bem legal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou olhar bem pra cara dele, sorrir e falar, bom dia! Ai, ai. Gente, lembra que as pessoas brigam com vocês por problemas que elas têm com elas. Não é um problema com vocês. Esquece isso. Vamos sorrir, tanta coisa pra fazer, tá? Deixa eu só responder 2 superchats que chegaram aqui. Descentralizado. Tomei bupropiona 300mg por 5 meses e parei bruscamente sem desmame. Meus exames, hemoglobina e insulina vieram alterados. Pode ter ligação? Só se você mudou seu comportamento alimentar, né? O problema é que a bupropiona, ela é um inibidor de recaptação de neurotransmissor mais antigo, né? Então ela modifica a noradrenalina, adrenalina, ela modifica além da serotonina. Isso pode ter um impacto negativo no seu comportamento alimentar. Então você tem que avaliar se o seu comportamento alimentar ele mudou quando você tirou a bupropiona. Mas, cara, nada de remédio você coloca ou tira assim na intempestividade, viu? Às vezes o antidepressivo,
Às vezes não. O antidepressivo você pode colocar porque ele demora um tempo para conseguir atingir o que é a função dele. Né? Isso daí demora em média 14 dias, tá? Pode fazer algumas coisas para acelerar esse processo de funcionamento, por exemplo, restringir sono matinal, aí o antidepressivo ele quica mais rápido. Mas retirada, por mais que tenha esse tempo, não é legal ser tirado uma vez, cara, não faça isso não. Garagem do Bataus. Existe uma forma de unir cardio com treino muscular? Chama CrossFit. Acho ruim essa divisão e queria já treinar de uma vez só. Não, aí você está querendo fazer rápido e mal feito, né? Então isso não tá certo. Você acha ruim porque você tem preguiça, né? De verdade, faz uma coisa, faz outra. O que chega mais próximo a você ter um exercício de força num contexto de uso cardiovascular é o CrossFit, de fato, né? Por isso que ele é tão condicionante. Você não vai ter o físico de um fisiculturista, mas você também, né, fica fortalecido, muito diferente do que seria, por exemplo, um maratonista, né? Agora, essa divisão não é ruim, né? A divisão é a divisão de especificidade, tá? Então Peraí, deixa eu só ver aqui. Luiz Boechat, o propiona não é inibidor de recaptação, agonista parcial simpatomimético. Eu preciso ver isso daí, Luiz. Porque é um antidepressivo, né? Então a gente vê isso daí. Mas fica aí anotado. Muito obrigado pela sua participação. Então, cara, faça o seu CrossFit, assim você chega no meio termo. Fael, dá uma dica de livro que fala sobre corpo humano. Eu queria entender mais sobre ação e reação. Vixe, Fael. Assim, corpo humano, o que você quer? Você quer fisiologia, você quer anatomia, você quer bioquímica, né? Você quer biofísica? O que você quer entender? Né? Sobre ação e reação é física, né? Lei de Newton. Aí é outro papo, né? Eu acho que você precisa... Começa com um curso, Fael. Começa com um curso. Se é a área esportiva, né? Faz um curso de treinamento. Se é nutrição, faz um curso de nutrição. Se tem coisas que você tem curiosidade. Tem um monte de curso aí, presencial e online, que você pode fazer, que vai te dar resposta que você quer aí, ou que vai construir essa resposta para você chegar no entendimento que você precisa. Vai muito mais além. Adonis Moraes, 95 quilos, perdeu 14 em 5 meses de academia e tem 1,72 m. Bioimpedância 20 quilos ou 20% de gordura. Fiz tem 3 meses. Nutricionista cortou creatina e colocou Morosil. Não faz muito sentido, né? A creatina você precisa porque você precisa. A creatina ela vai ajudar você a melhorar a sua qualidade de treino, sua qualidade de recuperação. O Morosil normalmente você usa para alterar o que é o seu comportamento alimentar, né? Teoricamente, ele modula apetite, né? Mas teoricamente por quê? Porque é um fitoterápico, então ele tem uma limitação por conta do método. Robson Farias, tenho 36 anos, fiz uma artroplastia de quadril há 50 dias. Quais cuidados devo ter para voltar à musculação? Não sei, Robson, eu precisava ver, né, como é que foi essa artroplastia de quadril que você fez, né? Então, primeiro, via de acesso, foi lateral, foi anterior. Segundo, tipo de implante que você fez. Terceiro, qual a sua condição óssea. Quarto, se essa prótese ela foi colocada cimentada ou não cimentada. Quinto, né, como estava a sua força muscular antes da sua cirurgia, como é que ela está agora, né? Então, assim, 36 anos, você é um cara jovem e a gente espera que sua forma física, sua força muscular está preservada, né? Mas precisa de uma avaliação funcional. Dá uma assistida no episódio do Inteligência Limitada de ontem, lá do Vilela, tá? Então, Inteligência Limitada de ontem sou eu, o Demange, que é um cirurgião de joelho, e o Marco Aurélio, que é um cirurgião de quadril. Falou justamente de prótese de quadril. Acho que você vai aproveitar bastante esse episódio, tá? Adonis Moraes, 20 kg de gordura basal. Então, Adonis, mas o problema não é a quantidade de gordura que você tem só, né? A localização dela. Aí que a coisa fica complicada, né? E outra, é uma estimativa, né? A bioimpedância ela sofre muita alteração em relação
por conta de nível de hidratação do corpo, né? Pedro Malta, te assistindo no Rio de Janeiro enquanto aguardo o início de um congresso. Beso, desta vez. Amo esse nome. Alguma indicação de leitura para a aula deste mês? Bodybuilding na Forte? Pedro, cara, para você aproveitar bem a aula de Bodybuilding na Forte, a gente vai falar bastante de fisiologia endocrinológica no treinamento, então são as variações daquilo que é o estado fisiológico alterado, né? Vou falar de treinamento e vou falar de nutrição, né? Por causa do bodybuilding, o que muda nessas coisas, como é que a gente olha isso. Então, vai lá. Uma basezinha de endócrino vai bem. Te recomendo um Vademecum da endocrinologia, que é o livro da Patrícia Salles, o Essencial Endócrino. Te aconselho o livro do Belmiro de Salles, de treinamento, que é o Treino de Força para Hipertrofia, tá? É o último livro dele, que é um sucesso de venda, e é excelente porque ele também é curto, então você vai direto ao ponto. O problema é chegar em nutrição quando você tem muita opção, mas eu recomendo do Rodolfo Pérez, tá? O último livro dele de nutrição tá um compêndio bem interessante, tá? Anota o nome, Rodolfo Pérez. E eu acho que de fisiologia eu te recomendaria o Alex Souto-Maior, tá? Que é sensacional, né? E ele também vai direto ao ponto que é a fisiologia do treinamento. Então, esses 4 caras aí, você vai estar muito bem preparado aí para a aula, né? Depois eu vou soltar essa aula de bodybuilding, pessoal, eu costumava fazer essa aula aberta para pessoas de fora. Esse ano eu não vou fazer, mas aí eu recebi alguns pedidos, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou divulgar essa aula, aliás, eu não vou abrir essa aula para fazer a distância, tá? Só para fazer presencial. Então, se alguém quiser assistir presencial, eu vou abrir uma lista de interesse, né? E ver se dá para coordenar o pessoal ir assistir presencial, porque eu não vou liberar para ver online, tá? Mas isso daí eu faço mais tarde, né? Vou deixar isso daí programado bonitinho. A gente tem assunto ainda para falar. Olha o Fael aqui. Eu queria entender, por exemplo, um energético, quais substâncias ele libera no corpo humano e qual o comportamento de cada substância. Então, Fael, você tem que fazer um curso de nutrição, na verdade, né? Pelo menos, né? Porque aí você vai ter bioquímica, aí você vai ter fisiologia, né? Para você conseguir entender isso, você precisa de muito conteúdo, né? Não é uma coisa tão simples assim, tá? Você vai precisar entender biofísica. Para entender a biofísica, você vai ter que linkar com fisiologia. E para conseguir entender o que é o estimulante do energético, você vai ter que entender bioquímica. O que eu posso te recomendar? Adam Abbas é um cara que fala muito sobre tudo tudo generalizado em relação à farmacologia, tá? E o professor Gabriel Kaminski, né, que é professor do Interligas, né, e também fala sobre questões gerais na farmacologia, tá? Então a coisa vai dar certo. Descentralizado. Muitos canais aqui nos Estados Unidos falam de jejum intermitente de 16 horas ou mais. Indica para quem treina diariamente. E o que tu sabe de peptídeo? Estou ciclando o EPC 157, TB500, cerebrolisin, além de testo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, jejum intermitente para quem treina, né, não é o que é a melhor forma de alimentação, porque ela faz você ficar insulinopênico. E se você tem insulinopenia, você simplesmente não constrói músculo. Só que nessa condição que você está, usando testosterona, a gente conta com o aumento da resistência periférica à insulina, que acaba fazendo esse equilíbrio. Só que você faz uma resistência à insulina que não tem substrato para você fazer o músculo. Então, não adianta, né? Eu não acho que faça muito sentido o que é o jejum intermitente desse jeito, né? Talvez colocar o jejum intermitente... Ó, que diabo! O relógio novo que eu comprei do Flavinho. Tô me divertindo aqui, aquele Apple Watch Ultra. Eu tinha desistido dos Apple Watch, né? Porque o meu último, ele durava 6 horas a bateria. Eu punha de manhã, na hora do almoço que tinha acabado já. Enfim. Vamos voltar aqui pro descentralizando. Então, não acho vantagem, você pode colocar jejum intermitente
dentro da sua rotina de dieta, mas não fazer exclusivamente, porque é um método que não faz no menor sentido você fazer querendo ganhar massa muscular, tá? Eventualmente você pode ganhar massa muscular quando você está com excesso de peso por conta de resistência à insulina. Aí você ganha massa muscular nessa troca de cair a resistência à insulina, né, e melhorar, portanto, o que é a síntese proteica. Só que isso chega num patamar que você crava, aí você nem emagrece mais e nem ganha mais massa muscular. Sobre o peptídeo, cara, se eu te falar que eu estudo peptídeo desde 2006, quando começou a aumentar volume, tá? E o que eu posso te falar é o seguinte, é que não mudou através das épocas o que aconteceu com a questão dos peptídeos. Eles foram um grande engodo, né? Então eu vi muito atleta de fisiculturismo nos Estados Unidos que começou a fazer propaganda de peptídeo. E tiveram diversas marcas. Por quê? O cara tinha um laboratório lá X, ele encomendava, ele comprava o peptídeo, né, de laboratórios fora do país, e aí ele, nos Estados Unidos, ele montava o peptídeo, tá? E underground, né? E o pessoal gastava uma fortuna nisso, eles pagavam atletas uma fortuna para o atleta falar que tomava isso, e eu tive o desgosto de conversar com um atleta muito famoso na época, né? Muito famoso, ele disputava o Mr. Olímpia, ele falava, não, eu não uso esteroide, eu só uso peptídeo. Mentira! Mentira, mentira, mentira. Então, assim, a priori, o que eu acho que você está fazendo, você está gastando um dinheiro bem inútil nisso, exceto, né, o TB500, que em algumas situações ele funciona como uma medicação que auxilia naquilo que é pacientes que eles estão com problemas de tendinite, tendinose. Por quê? Porque esse peptídeo específico ele é um fator de angiogênese, né? Então, quando você tem uma lesão inflamatória, principalmente de tendão, tem uma diminuição daquilo que é a vascularização, e teoricamente o TB500 ele melhoraria isso. Mas como você tem várias razões para ter lesões tendinosas, ele não é um tratamento para tendinopatia, né? Como eu falei para vocês, em algumas situações ele funciona, mas a priori acho que você está gastando dinheiro à toa, de verdade mesmo. Ryan, qual conselho daria para lidar melhor com a imaturidade dentro do relacionamento? Casal adolescente, porém dispostos. Eu acho que é você predispor a escutar mais do que falar, né? E você tentar se colocar no lugar da pessoa, isso sempre dá certo. Cara, se coloca no lugar da pessoa daquilo que você está pedindo, né? Que é muito comum. Eu tinha muitos ciúmes quando eu era adolescente, né? E aí, eu com 43 anos, eu olho para trás, né? E eu sabia que as coisas, elas funcionavam quando eu me colocava no lugar, né, da pessoa e falava, putz, isso aconteceu, eu namorei a Roberta, né? E toda vez que eu pensava naquilo que estava me trazendo ciúmes, eu me colocava no lugar dela e falava assim, pô, mas o que eu vou fazer, né? E se fosse comigo? Então, se você faz essa pergunta, se você se importa a se colocar no lugar das pessoas, vai dar tudo certo. Leandro Pereira, obrigado, bom dia. FCO Jaoli, esposa tem fibromialgia, sofre com muitas dores, está querendo engravidar. Pode fazer uso de creatina? Pode fazer musculação? Ou melhor, pilates? Tá? Olha só, quando a gente fala de gravidez, né, a gente fala, se você estava fazendo uma coisa, né, não pare. Se você nunca fez, não comece, tá? Agora, existem situações que vão indicar musculação ou pilates. Musculação é muito importante, tá? E o pilates, por quê? Porque ela vai precisar de massa muscular, né, principalmente para condicionamento metabólico, né? Lembra que a gravidez não é uma época que a mulher ela fica muito suscetível à doença metabólica, muito suscetível à diabetes, né? Então isso é um problema. O ganho de peso fica fora de controle, tá? Então isso é uma coisa importante. E o Pilates ele ajuda a trazer flexibilidade, equilíbrio, domínio, força, né? Então eu acredito que existe lugar para as duas coisas, pelo menos se ela conseguir fazer, né? E eu acho que o ideal é combinar as duas coisas mesmo. Já olhe
Porque o que acontece? Se ela ganhar força sem ganhar flexibilidade, não tem vantagem para ela. E uma das coisas que ela precisa fazer é trabalhar o que é o alongamento da musculatura que se junta no centro tendinoso do períneo. Para quê? Para ela ter elasticidade, caso ela queira ter um parto vaginal, né, ela consegue, né, sem maiores dificuldades, né, caso ele seja possível. Ó, eu tenho que chamar o Bruno aqui para conversar com ele, o Pedro para conversar com ele, né? Vou responder esse último superchat, aí depois eu volto, depois que eu conversar com o Pedro. Tem notícias relevantes para vocês, tem dados relevantes para vocês. Vlamir, tenho 19 anos, 1,80 m de altura, peso 104 kg, comecei agora na musculação. Uma dica para começar a emagrecer? Sim, faça dieta, Vlamir. Olha que legal. Eu sei que isso é uma grande novidade para você. Não tô zoando, verdade. Você sabe que o pessoal começa a fazer musculação, demora mais ou menos um ano e meio para perceber que tem que controlar a alimentação, tá? Não tô falando para você de sacanagem, não. Tô falando para você porque é a minha história. Eu comecei a fazer musculação, eu tinha 11 anos, tá? E aí, o que eu achava na época? Que eu tinha que comer. Eu tinha que comer. E, cara, eu lembro que com 12, 13 anos, a minha mãe às vezes fazia para mim bife à milanesa, e eu falava assim, nossa, comi um bife à milanesa, hoje eu vou treinar. Cara, e lógico que eu treinava, né, que nem um monstro, né, porque tinha caloria pra caramba. Agora, não é assim, né? Eu acho que você chegou nessa maturidade, sabe, Vlamir? Então, cara, procura um nutricionista, vai fazer nutrição, que vai dar certo. Vai fazer um processo de nutrição que vai dar certo. Fica tranquilo, tá bom? E o Ronaldo que acha do Ozempic um ótimo remédio para você tratar diabetes e obesidade. Se você quer perder 2, 3, 4, 5 quilos, não acredito que seja para você, tá? Vamos lá? Deixa eu chamar Pedro Perim aqui, porque a gente vai conversar de assuntos interessantes. Vamos falar de suplementação, né? Vocês gostam de suplementação? Vamos falar de suplementação com o Peter, que é um cabrinha estudiento. Pensa num cabrunco estudioso. Pedro Perim. Bom dia. Espera aí que eu não tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E Vossa Excelência, como vai? Eu também. Então, tá bom. Muito obrigado aí pelo espaço, pela participação. Imagina, Peter. Boas notícias, né? Não, temos notícias aí pra comentar. Cara, tá meio baixo aqui. Você consegue melhorar o som aí? Fala alguma coisa aí, fala oi. Deu uma melhorada? Ainda tá baixo. O pior é que o seu também tá baixo aqui pra mim. É mesmo? É. Então deve ser problema da conexão. Mas vamos falando aqui que dá jeito. Perim, seguinte. A gente tem um curso do American College para tocar. Hoje de manhã a gente estava conversando. Quem vai dar aula da creatina? Eric Rosen, então Scott Forbes. Você sabe que uma das preocupações que eu tenho, por mais que o American College ele traga para a gente, né, uma robustez em relação à evidência, né, de como esse ano eu estou coordenando, é trazer uma coisa para médico que seja aplicabilidade, né? Evidentemente que a gente precisa entender o que é a indicação das coisas, a teoria por trás das coisas, mas a gente precisa ter, né, essa questão de aplicabilidade. Por isso que eu pensei a gente de repente chamar o Scott Forbes para participar também, né? A gente tem o Eric, que é o cara que mais pesquisou creatina, eu acho que, né, em todo o conjunto da obra dele, né? E do outro lado, a gente tem o Scott, que é o cara que mais aplica esse conceito, faz esses estudos práticos, né? E que fala muito bem sobre o assunto. Agora me fala você é um pesquisador, você é um cara que faz carreira acadêmica, né? O que mais te encanta nesses caras? O que é diferente para você quando você olha um ou outro? Porque assim, a gente tem Stuart Phillips, que vai dar aula pra gente na CSN. A gente tem o Scott Forbes, a gente tem o Eric Howson, né? A gente tem, o que eu acho legal também é aquela discussão eterna do Stuart Phillips com o Scott, né? Tem que comer proteína. Aí vem lá o Scott e fala, não, tem que tomar creatina. Aí vem o Stuart Phillips, tem que tomar proteína. E aí a gente fica pondo fogo, né? Fazendo os cabrinhas, né? Se
debater, o que é muito legal. Mas como que você olha isso daí, meu? É aquela famosa briga, né? Para ver qual é o suplemento número 1, se é a proteína ou se é a creatina. Fica uma briga para ver qual dos dois ganha mais destaque aí. Mas o que é muito legal, né? Como você falou, é poder trazer esses pesquisadores. Inclusive, há uma semana atrás estava acontecendo o congresso do American College e muitos deles reportaram, né? Falaram da felicidade de fazer parte desse projeto, estar aqui conosco nesse projeto, trazendo o American College para o Brasil. E uma coisa muito legal quando a gente pega essa diferença, né, vamos dizer assim, da nossa profissão daqui para o Brasil, para um pesquisador, que nós fazemos de uma maneira muito peculiar, né, e muito bem feita. Então, quando nós falamos inclusive com esses pesquisadores sobre qual é o público que vão assistir, é até muito curioso o empenho, né, o brilho nos olhos que eles têm ao saber disso daí, porque eles percebem o quanto o dia a dia do laboratório que eles fazem ali no laboratório todos os dias consegue chegar no público-alvo, nos nossos pacientes, na nossa prática clínica. Então, isso é até um feedback que eles trazem, muito interessante sobre como nós conseguimos traduzir essa pesquisa para a nossa prática clínica. Cara, você sabe que eles têm uma elegância para falar daquilo que é o conhecimento deles, né? Que eu acho que é a oportunidade da gente trazer essa formação do American College, né? Ver a elegância com que esses caras eles falam e a elegância com que eles aceitam os questionamentos. Para eles não é uma coisa pessoal. E eu vejo muito, né? Assim, eu nunca fui ao vivo no American College, né? Agora, eu assisto aulas dos caras e eu vejo o comportamento deles, né? E eu vejo como eles aceitam com alegria os questionamentos, né? Então, quer dizer, você faz uma pergunta para ele que vai contra aquilo que ele falou ali naquela aula, ele não enxerga isso como se fosse uma ofensa, ele enxerga isso como se fosse uma oportunidade, né? Exatamente. Inclusive, lá no Congresso, né, existem algumas mesas de debate que junta, por exemplo, essas pessoas que têm opiniões diferentes na ciência para apresentarem os seus resultados, né? De uma maneira muito recente, né? Nós temos aí o Edgar Kendra, que também é um professor da nossa certificação, que traz aí todo esse contexto dos carboidratos. Ele foi o cara que descobriu o quanto nós oxidamos, o quanto nós precisamos de carboidrato durante o exercício. E tem outros pesquisadores que estão trazendo, como, por exemplo, a Louise Burke, trazendo esse contexto da dieta cetogênica, essa nova descoberta, né, da ciência, e eles entram nesse debate, eles entram nessa discussão sempre com muito respeito, né? Sim. E uma coisa que é legal de ver é que existe aplicabilidade para ambos os setores, né? Depende muito de quem nós estamos falando, qual é o objetivo, qual é o momento daquele paciente. Não existe, isso que é legal, não existe uma regra, uma receita do bolo que é um padrão para todo mundo. Então, nós trazemos também esses pontos de vista muito diversificados nessa novidade que vamos trazer para a área da medicina, nutrição e educação física associada ao American College. Vou até o pessoal ter noção aqui de como que a gente vai... do que está esperando para eles nessa formação, né? Então tem proteínas e aminoácidos, Stuart Phillips. Suplementação tamponantes de esporte, Vossa Excelência, Pedro Perim. Suplementação de creatina, Eric Rawson. Suplementação de cafeína, Nancy Guest. Suplementação de nitrato, Andrew Jones. Novidades sobre posicionamento do AIS, Andrea Naves. Ômega 3 e performance esportiva, Philip Calder. Efeitos terapêuticos dos suplementos esportivos em situações especiais, Lilian Vieira. Probióticos no esporte, Giovana Leite. Efeito placebo da nutrição esportiva, Brian Saunders. E polifenóis e performance esportiva, Tamires Faria. Então, gente, é isso que espera vocês na formação do American College. Dizem que a maioria dos pesquisadores são pesquisadores internacionais, né? Não são brasileiros, temos poucos brasileiros, porque o objetivo é a gente trazer a formação dos caras e não fazer uma formação brasileira American College. O que a gente está trazendo é justamente a formação dos caras para cá, tá? Então é uma oportunidade que, bom,
Imagina, se você tivesse que fazer essa formação lá nos Estados Unidos com essa galera, né? Quanto que você não ia gastar, né? Fora o curso, viagem, estadia, alimentação, passagem, pô, é uma paulada, né? E que a gente consegue trazer hoje para cá, porque a gente entende que existe não só a necessidade desse conhecimento, mas tem um apreço por ele, né? Tem um apreço para você conhecer essas coisas, né? Pedro, e dentro daquilo que você vai falar de tamponantes, qual que é teu favorito? Fala para mim que é a betalanina. Ela mesmo, betalanina. Desde o meu segundo semestre de graduação, fui estudar sobre betalanina. Era conhecido como garoto da betalanina na faculdade. e foi um suplemento assim, que me apaixonou pela área da suplementação, né? Fiz algumas pesquisas envolvendo. E é um tamponante que tem uma aplicabilidade muito grande. O motivo de eu preferir ela dentre os outros tamponantes, principalmente sobre o bicarbonato de sódio, é porque a betalanina nós temos menos efeitos colaterais. Quando nós suplementamos com bicarbonato de sódio, é muito alta a prevalência de ter desconfortos gastrointestinais, dores de barriga, diarreia, inclusive, durante o exercício. E a betalanina, ela elimina esses desconfortos gastrointestinais e consegue promover uma melhora no desempenho esportivo, né? Então, a aplicabilidade dela se torna maior, por isso que, dentre a classe dos tamponantes, é o que nós mais utilizamos na prática clínica. A última vez que eu falei com o Lancha sobre betalanina, ele estava falando que os últimos estudos mostram que a gente precisa de um nível para manutenção, que depois que ela faz o carregamento, semelhante à creatina, que acho que é uma coisa importante vocês saberem, né? A betalanina, pessoal, ela precisa de carregamento igual a creatina. Ela não é um suplemento que você tomou e ele, funciona, assim. Não, é uma coisa que você precisa de regularidade. Você precisa começar a tomar e manter tomando. Mas o Lanche está me contando que a gente não precisa de doses altas depois da saturação para manter níveis que são níveis funcionais da betalanina, e que isso a gente consegue fazer evitar aquela sensação da parestesia, aquela comichão, aquele pinicar, né? Conta um pouquinho para a galera sobre isso, que eu acho que isso é interessante, viu, meu? Exatamente. Igual você falou, a gente tem um protocolo padrão de suplementação de betalanina, né? Que é o que a maioria dos estudos colocam. São 4 semanas de uso. Então não adianta suplementar agora e daqui a pouco treinar. Precisa de uma regularidade, inclusive em dias que não treina, para fazer esse carregamento no músculo esquelético, né? E aí a grande preocupação era quando acabasse essas 4 semanas, o que aconteceria com essa betalanina. E aí foi visto que para manter essa betalanina no músculo, a carnosina, na verdade, né, no músculo, nós poderíamos diminuir essa dose, o que seria de aproximadamente 5, 6 gramas nas primeiras 4 semanas, né? Nós conseguiríamos utilizar 1,2 a 1,8 gramas todos os dias para manter essa betalanina, essa carnosina no músculo. Então, essa dose de manutenção, vamos chamar assim, né? Ela consegue, inclusive, tirar um desafio que é hoje da nossa prática clínica, que é consumir uma quantidade alta de betalanina. Então, essas primeiras 4 semanas é onde nós vemos os maiores desafios de conseguir atingir 5, 6 gramas, mas depois que passa isso e nós temos esse aumento no músculo de carnosina, nós conseguimos manter esse músculo cheio com essa dose mais baixa, essa dose de 1,2 a 1,8. Agora, se também, o uso na musculação ele é muito controverso, à medida que você precisa de ter uma grande estímulo de acidose metabólica para você conseguir ter, ou acidose muscular, para você conseguir ter a função do tamponante, né? Sem querer, claro, fazer spoiler da tua aula, né? Mas o que é a tua opinião sobre isso nessa discussão, né? Mas funciona para musculação, não funciona, então tem que adequar o exercício, ou tem que adequar a nutrição? Como é que para você, como é que você enxerga isso daí? Quando a gente pega a ciência, nós colocamos tudo na mesma panela de exercício de força, vamos dizer assim, né? Nós temos 2 tipos de estudos e 2 tipos de resultados. Quando nós pegamos aquela musculação tradicional, aquele exercício de musculação de força tradicional, nós temos pouco resultado com a suplementação de betalanina, né? Para aumentar a carga, aumentar o número de repetições, nós vemos poucos resultados a respeito disso daí. Porque é um exercício que tem uma via bioquímica diferente
e não promove tanto essa acidose muscular, como você falou. Por outro lado, quando nós pegamos esse bolo, né, de exercício de força e traz para esse exercício mais dinâmico, esses circuitos de exercício de força, nós temos aí a maior aplicabilidade da betalanina, que é onde nós vemos os resultados científicos de melhora no desempenho esportivo. Então, nesse cenário, onde tem aí uma maior propensão a ter essa acidose metabólica, essa intensidade maior, a betalanina ela pode ser, sim, um grande aliado. Para os outros, eu gosto de preferir a clássica creatina, que tem uma ação importantíssima, uma ação aí indiscutível a respeito desse ganho de força, dessa adaptação do treino, inclusive como uma grande novidade, o aumento de células satélites associado à recuperação muscular também. Agora, esse carregamento da betalanina, necessariamente, você precisa chegar nessa dose, você precisa chegar em 6 gramas, ou dá para fazer como a creatina, que só demora um pouco mais, né? Porque a creatina, ou você pode fazer o load, usar 10 gramas dia, 5 dias, ou você pode fazer, por exemplo, 3 gramas dia, só que você vai demorar 28 dias para fazer essa saturação. Existe essa oportunidade na betalanina ou não? Como funciona isso? Existe alguns estudos que colocaram metade da dose, vamos dizer assim, cerca de 3 gramas, mas o que eles viram? Que nessas primeiras 4 semanas é uma relação dose-dependente. Então, se nós conseguirmos chegar mais próximo de 6, nós temos os maiores aumentos de carnosina no músculo esquelético. Então, nós temos, sim, aumento quando nós trabalhamos com uma dose menor, vamos dizer, de metade, de 3 gramas, mas os melhores resultados são vistos quando nós chegamos próximo a 6 gramas. E existe diferença de você fazer a dose num shot ou então fazer, por exemplo, um fracionamento? Sei lá, você vai fazer 3 gramas. Você tomar 1 grama a cada 8 horas, por exemplo. Funciona a mesma coisa? Ou o melhor é fazer um shot? Ou o melhor é fracionar? Existe. Inclusive, essa foi uma das minhas pesquisas de iniciação científica. Legal. Que nós vimos que a captação do músculo, da betalanina, ela é muito baixa, né? Então, inclusive, nós começamos a discutir, é o que eu apresento na aula, né? Estratégias para otimizar isso daí. Porque sendo muito baixa, já tem esse resultado positivo e já é considerado nível A de evidência científica. Imagina se nós conseguimos otimizar isso daí, né? E um dos fatores que nós vimos para otimizar isso daí é justamente esse fracionamento. Porque nós temos algumas enzimas hepáticas, né? Que sequestram, vamos dizer assim, que roubam essa betalanina antes dela chegar no nosso tecido-alvo, que é o músculo. Então, quando nós colocamos muita betalanina de uma vez, há um sequestro maior. Se nós fazemos esse fracionamento, nós conseguimos limitar esse sequestro e consegue chegar mais betalanina nesse músculo. Então, esse é o grande diferencial, vamos dizer assim, de fracionar ou colocar tudo de uma vez. Bom, vamos mudar de assunto, agora me fala, porque senão a gente faz muito spoiler aí, tem muita coisa de betalanina para falar pela frente, e eu acho que a gente tem que também ter o lugar para a gente poder discutir isso com bastante tranquilidade, largueza e generosidade. Então, ó, o que é a tua expectativa pro curso da CSM desse ano? Me conta. A expectativa é de trazer o que tem de mais atual na ciência, que foi o que nós buscamos. Então, igual você falou, os nomes dos pesquisadores são os principais pesquisadores de cada área. Então, são aquelas pessoas que dedicam de verdade a vida para pesquisar, porque isso é muito comum, né? Você pega, por exemplo, Felipe Calder, de ômega 3, que hoje está super em alta, muito associado, inclusive gosto muito de trazer essa associação com o músculo esquelético, com a saúde muscular, mas o ômega 3 começou com aquela polêmica toda, né? Se melhora ou não melhora, doenças cardiovasculares, foi uma briga muito grande. E ele era o cara que pesquisava desde essa época, do início do ômega 3 até hoje, com esses mecanismos mais avançados, diminuindo esteatose hepática não alcoólica, melhorando o contexto da inflamação, melhorando a saúde muscular. Então, você pega o cara que dedica uma vida para estudar sobre aquele determinado assunto, né? E nós somos atrás justamente dessas pessoas. Então, de todos esses suplementos, nós temos outros módulos também, nessa certificação que envolve medicina esportiva, nutrologia, endocrinologia, e esse módulo de suplementação vem para fechar esse raciocínio,
E a expectativa é justamente trazer todo esse universo da ciência, só que sempre aplicado à prática clínica, para que esse curso ele mostre o quanto a ciência, o quanto está sendo produzido lá nos laboratórios do mundo inteiro, consegue nos ajudar na nossa prática clínica, no nosso objetivo, no nosso propósito, aqui no nosso consultório, que é promover melhores resultados para os nossos pacientes. Peter, deixa eu te agradecer muito aí por estar com a gente agora de manhã. Semana que vem, podem ficar sossegados, vou trazer o Pedro de novo, a gente vai falar mais de suplementação, né? Falar mais do que aqui a gente vai rolar aí nesse curso, para vocês terem bastante noção de como vai ser. Dia 14/6, não se esqueçam, às 20 horas a gente vai ter a aula inaugural, com o Titio. Titio vai falar para vocês para inaugurar o curso. É uma aula aberta, então vocês podem se inscrever e podem assistir. Depois eu vou deixar o link aí para vocês assistirem essa aula e para vocês olharem o curso e decidirem se vocês vão fazer ou não. Pedrinho, eu vou seguir adiante, porque eu tenho um monte de pergunta para responder aí. Bruno Leitão, a gente já colocou aqui no YouTube, né, o site medicinadosport.com, né, para as pessoas elas poderem se cadastrar. Muito obrigado, Bruno Leitão, né? E a gente vai se falando semana que vem, estamos de volta. Muito obrigado, nos vemos aí dia 14 ao vivo. Voltamos aí para falar mais sobre suplementação e tirar essas dúvidas. Obrigado, bom feriado para você e bom restinho de live. Obrigado. Muito obrigado. Aí. Valeu, Peter. Ótimo dia. Tchau, você tchau. Também. Com Deus. Tchau, tchau, irmão. Vamos devolver os comments aqui. Galera do Nação Muse, seguinte. Meu telefone tá acabando a bateria aqui, tá? Então, vamos dar uma migrada, né? Vamos pro YouTube, que eu já vou continuar aqui com vocês. Hoje eu prometo ficar mais um pouquinho, né? A gente tá feriado, tá tudo bem, né? Então, dá um pulinho pro YouTube, depois a gente volta aqui, assim que eu conseguir carregar esse negócio aqui. Nem ele me aguentou a pegada aqui. Estamos esperando vocês. Beijo pra vocês, até já. E vamos continuar nós aqui, que tem pergunta para responder, tá? Muita pergunta para responder. Tem pergunta de YouTube. Nossa senhora, tava no gargalo do gargalo. Olha quanta de bateria tinha aqui, né? Pensa numa bateria que estava gasta. Jesus, luz amado. Vamos pegar as perguntas aqui de vocês. Vamos voltar aqui para nossa Code Count, que é o bicho. Ai. Deixa eu só achar a live de hoje. Hoje. Não é essa. Início. Aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Let's go. Deixa eu só responder duas coisas aqui do YouTube ainda. Gabriel Cordeiro, bom dia, Muzi. Tem ruptura de LCA, ligamento cruzado anterior e menisco. Posso treinar a perna, que estou com esse joelho machucado antes de fazer a cirurgia? Na verdade, Gabriel, deve, né? Quanto melhor você tiver treinado para a gente fazer a tua cirurgia, melhor fica o resultado da cirurgia, porque você mantém força, né? Imagina, entre aspas, né? Você perde força no joelho, tem que reconstruir o seu LCA, a musculatura tá com o seu joelho bambo, porque ela tá fraca, tá? Esse é o raciocínio, mas faz isso com o fisioterapeuta, tá, meu? Precisa fazer, tá? Não é que você pode fazer, precisa fazer, tá? Vai ser muito melhor o resultado final da cirurgia depois. Vlamir, me indicaram um suplemento chamado Hot. Você indicaria? Não, porque eu não conheço o seu caso, Vlamir. Então, eu nunca indico suplemento sem ver o caso do paciente, tá? A única coisa que eu abro exceção, né, é whey protein e creatina, tá? 2 exceções. E mesmo assim, eu falo para vocês que eu gosto sempre de avaliar caso a caso, tá?
Larissa Pires moendo os malucos. Cara, vai brincar com a Larissinha. A bicha é brava, cara. Ah, maluco. Vai tirar sarro da menina. Ai, ai. Vamos lá. Vamos responder as perguntas dos queridos da nossa nação Muse aqui, tá? Depois a gente volta pro Instagram. Fernando Ibrahim do Carmo Souza, BH acompanhando. Bom dia, BH. Maria da Paixão, bom dia. Edson Oliveira, Boldenona é seguro ou não para o uso humano? Edson, não, né? Não é feito para gente, né? Isso não quer dizer que você vai aplicar uma vez e vai morrer, mas, cara, não faz muito sentido, né? Você usar uma droga que é de uso veterinário, né? De onde você tirou isso que vai ser bom? Não te recomendo. Marco Aurélio Misanes Verzu. Sou motorista de caminhão. Aê, Marco Aurélio. Comecei a acompanhar e seguir as dicas, já eliminei 30 quilos. Caramba, Marcão. Está praticamente, né, Falcão, né, o over the top. Você assistiu esse filme? Eu até publiquei um vídeo que tem como é que fala? Tem a trilha sonora do Falcão. Foi excelente. Alimentação e caminhada. Você tá vendo, pessoal? Eu falo para vocês, é a vontade de fazer. Você sabe que emagrecer, ganhar massa muscular é uma opinião, tá? Opinião. Por quê? Você tem uma opinião sobre a vida, uma opinião sobre você e decide fazer isso, né? Essa é a ideia, tá? Yasmin Fernandes, exatamente, precisando de terapia para lidar com esses seres. Sim. Francisco Neto, bom dia. E o Marco Aurélio, para complementar, pesava 150 quilos, estou com 120 em 6 meses, sou de Birigui. Conheço Birigui, Marco Aurélio? Conheço. Cara, parabéns para você. Continue nesse caminho que literalmente você vai chegar longe, né? Beth Mulher, Beth Miller, desculpa, Beth Miller. Tenho creatina no limite, 0,98. Posso tomar creatina? Se você tomar creatina, sua creatinina vai subir. Mas não porque você tem uma lesão renal, e sim porque você está tomando creatinina. A gente está tomando creatina. Isso a gente chama de variável pré-analítica, tá? Então é outro esquema. Agora, não é limite, né? 0,98. Bom, na maioria dos laboratórios, o limite da creatinina é 1,3, 1,4, né? Então, 0,98 tá dentro, principalmente se você fizer atividade física, Beth. A creatinina ela pode ser mais alta. Isabel Arantes, bom dia, minha filha. Para quem treina em jejum, quais melhores carboidratos consumir na noite anterior para não prejudicar a questão da insulina? Deve conter mais carbo do que as outras refeições? Não, Isabel, deve conter uma quantidade de carbo que, na verdade, você consiga metabolizar. Porque, na verdade, o que acontece? Se você for se preparar comendo 1 tonelada de carboidrato, né, você vai subir sua resistência à insulina, não vai ser tão bom assim, né? Então, para a gente fazer esses cálculos certinho, você precisa ir num nutricionista, né? Isso daí é um dos alvos dele. Mas o que eu te falo do ponto de vista prático? Tá? Mantenha o que é as suas refeições fracionadas, consuma carbo ao longo do dia inteiro e simplesmente não tire da noite, tá? Evite só sobrecarga de carboidrato à noite. Aí que tipo de carboidrato você vai consumir? A minha recomendação é que você use carboidratos que vêm de fontes tuberosas. Então, tipo batata doce, né, que é o clássico. Mas você não precisa, né, também se prender a isso. Dá para você usar uma batata inglesa muito bem, né? O que a gente recomenda é que você não use carboidratos ainda que complexos, que sejam de absorção rápida, como arroz, né? Todo mundo acha que arroz é carbo simples. Não é. Ele é um carbo complexo, é um amido, só que ele tem uma absorção ultra rápida. Isso é o que complica a gente usar arroz, né, quando a gente está fazendo dieta para controle de resistência à insulina. Paulo Osório, 55 anos, não consigo aumentar a massa muscular. Tenho 5 vezes por semana e faço dieta, tudo direitinho. O que fazer? Paula, sabe o que a gente precisa ver? Se você não está treinando demais, tá? Principalmente quando tem vontade, assim, né? O treino, né, para nós, ele na verdade é um alvo, né? É uma coisa que você tem que acertar, que tem que ter precisão, tá? Toda vez que você faz além, que você faz demais, o que acaba acontecendo
é que você cria um desgaste. Então, nesse sentido, o que a gente procura em relação ao treino? É otimizá-lo, tá? A gente olha para o treino como se fosse uma informação. Quanto que eu preciso dar de treino para ter um determinado resultado? E por que isso tem que ser preciso? Porque sempre que você passa da conta, você paga esse custo com um músculo que você não desenvolve. Ou que você vai ter que criar uma situação metabólica adversa para conseguir proteger, porque o teu corpo começa a sentir isso como se fosse uma agressão, tá? Então, vamos focar na precisão, tá? Isso daí é o que é mais importante. Vamos para a pergunta do Instagram, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Nossa Senhora, como a gente tem pergunta. Jesus amado. Meu Deus do céu. Tá bom, vamos lá. Vamos responder pergunta, né? Gente, vocês já sabem, né? Se cair a live do Instagram, vai pro YouTube. Eu tô no YouTube respondendo as perguntas do Instagram, tá? Lá o canal é simples, né? Meu nome, Paulo Musi. Não tem segredo, tá bom? No problemo, seus queridos. Liliane Fontenelle, verdade que elevação pélvica pode prejudicar a fertilidade? Nenhuma, Liliane. Meu Deus do céu, quem que falou que elevação pélvica pode prejudicar a fertilidade? Eu fiquei curioso agora, mas não tem menor sentido. Eu não sei quem foi o Alecrim que falou isso para você, né? Mas não faz o menor sentido. Poliane, terei resultados treinando em horários diferentes? Depende, Poliane. Você tem a sua... Deixa eu salvar isso daqui. Ai, caramba. Bruna Leitão, eu devia ter colocado você como moderadora. Pronto. Confirmar. E aí a Bruninha... Pin comment. Pronto. Não é Bom Dia Museira. É Bruna Leitão. Aí, pronto. Então, ó, se cair aqui no YouTube, aliás, se cair no Instagram, vamos pro YouTube, tá bom? Poliane, terei resultados treinando em horários diferentes. Então, terá, depende muito daquilo que é a tua alimentação, né? Se ela tá adequada para você conseguir ter múltiplos horários de treino em relação ao que é a sua capacidade de treino e a sua recuperação dele. Não é muito ideal, Poliane. Tá? O corpo, ele, entre aspas, gosta de uma regularidade, mas, né, a coisa vai... Desde que você treine, a gente tem essa possibilidade. Adonis Moraes, comecei a academia há 5 meses e perdi 14 quilos, estou com 95 agora. Muito bom, Adonis. Agora precisa começar a fazer dieta para ampliar o que é a capacidade de você treinar e, portanto, ter resposta ao exercício. Como criar disposição e energia? Então, na verdade, a gente não cria disposição e energia, EP Araújo. O que a gente faz é criar um compromisso. E aí você faz porque você tem que fazer, né? Depois que você faz o que você tem que fazer, né? Você cria energia porque você acaba tendo disposição. Agora, vale lembrar, você está muito cansado, você está muito sem disposição, você está abatido na sua vida, procura um médico. Né? Vamos fazer uma avaliação em você, vamos ver se está tudo certo contigo. A gente pode fazer um check-up e fazer uma avaliação geral para ver como é que você está se comportando, tá? Amandaus, o que você acha de termogênico para quem quer emagrecer? Depende, tá? Depende pelo seguinte, agora a gente está exclusivo no YouTube. Que chique! Eu nunca fiquei 100% no YouTube. O que você acha de termogênico para emagrecer? Cara, eu acho o seguinte. O termogênico, se você vai fazer além daquilo que é a dieta, ok, a coisa vai indo bem, tá? Agora, se você vai utilizar isso, né, porque você acha que vai amplificar a sua perda de gordura, não acho que vale a pena não. Principalmente se você não estiver fazendo dieta. Cheio de gente que come pra caramba tudo errado, né? E depois usa o termogênico tentando
emagrecer. E a coisa dá errado com força, tá? Ai, deixa eu ver uma coisa aqui. Estamos 100% no YouTube. Que legal. How cool is that? É possível emagrecer 50 quilos sem sobrar pele? Não, não é. Infelizmente, a regra é que se você tiver que perder 50 quilos, você vai ter pele sobrando. É muito peso, é muita quantidade de gordura, tá? Agora, dependendo do jeito que você perder, né, pode ser que seja minimizado ou mitigado a sobra de pele. Agora, para essa perda, pensa o seguinte, é uma pessoa que deveria pesar 70 quilos e está pesando 120, ou seja, ela está quase o dobro, tá? Adonis, tenho 23 anos, já perdi 14 quilos em 5 meses. Estou com 95, 1,72 m. Há 3 meses atrás fiz e não tem continuação. Abraço para Barra de São Francisco, Espírito Santo. Posso dividir minhas refeições em apenas 4? Pode, Júnior. Dá pra gente tentar isso, né? Café, almoço, janta e uma ceia. Até dá. Né? Eu te aconselharia a não fazer essa ceia à noitão. Né? Terminar esse horário alimentar seu no máximo às 19. Começa as 4 refeições que você vai fazer entre as 7 e as 19, 12 horas. Aí você vai fazer mais ou menos uma a cada 3, 4 horas, tá? Muzi vem para a festa de 90 anos da EPM dia 11/6. Isa, dia 11/6, eu tô dando aula nos Estados Unidos, coração. Gostaria muito, tá? Mas estarei palestrando em Miami. Que pena. Delfinos, Lari Personal. Remédio para insônia interfere no ganho de massa muscular? Não. O que interfere é, se você continuar tomando e você tiver rebote, aí sim, né? Esse rebote, né, de você de manhã ficar meio quebrada, meio zonza, né? Isso daí pode interferir na sua qualidade de treinamento. Agora, o que faz sentido é o seguinte, normalmente quando você tem um tratamento para insônia, que o médico ele adota uma medicação, os primeiros dias de adaptação você vai acordar meio bodeado, isso não tem jeito mesmo. Mas quando você levanta e começa a fazer as coisas, você acorda, tá? A questão é, essa medicação que você está sendo prescrita, né? Você informou o médico sobre essa questão, sobre você conseguir treinar mais ou menos, porque isso daí é uma coisa importante, tá? Agora, se você estiver tomando por sua conta, eu acho um péssimo negócio. Thaís Diana, você usa despertador para acordar essa hora? Como faz quando tá difícil levantar? Ô Thaís, coração, deixa eu te falar uma coisa. Thaís, ô Thaís, é lógico que eu uso despertador. Ô Thaís, você acha que é fácil? Você acha que eu acordo 5 da manhã, vá, bora? Não, definitivamente não. Quando eu tenho alguma coisa pra fazer que eu tenho que acordar 3h30, então, meu Deus do céu, pensa, sabe, eu primeiro me arrasto da cama igual um munhá, e dali uns 5 minutos, sabe, parece que minha cabeça, minha alma volta pro corpo, tá? Depois de uns 10 minutos a minha cabeça volta pro meu pescoço, eu começo a pensar, tá? Mas posso dividir com você, tem dia que eu acordo, que eu tô tão cansado, tá? Que, assim, eu faço xixi sentado, eu sento para fazer xixi e assim, ali eu fico. E se eu não destravar, eu durmo sentado no vaso, tá? Então, nunca é fácil, coração. Eu levanto é na necessidade mesmo, tem que levantar, tem que fazer. Então, sei lá, tá? Uso de turinabol por mulher, Cris, é assim, pelo jeito você está usando, né? Porque isso é muito específico, né? Ou então você quer começar a usar, mas eu acredito que você esteja usando, tá? Ele é igual a qualquer outro esteroide, né? O turinabol em específico ele vai dar força, né? Só que ele, né, vai provocar, dependendo da sua sensibilidade, né? Porque isso não é uma questão só da droga, é uma questão da sensibilidade de quem usa, ela vai provocar virilização. Então não te recomendo. Você vai fazer aquele tipo físico da mulher que usa esteroide, né? Um tronco, né, mais robusto, né?
uma cintura mais larga e um quadril um pouco mais fino. Ah, mas a fulana de tal não é assim. Então, só que existem 5 formatos femininos. E quando a mulher ela tem um formato ampulheta, né, que ela tem um busto muito exuberante, uma cintura muito fina e um quadril muito exuberante, isso tende a ser mitigado. Outro tipo físico de mulher que a gente tem que tomar a devida cautela de observar que é uma forma física diferente, é justamente a mulher triângulo base para baixo. Essa mulher que tem um tronco muito fino, a cintura muito fina e o quadril muito generoso, ela vai usar, por exemplo, um esteroide desse, você vai achar que o esteroide é uma maravilha, mas não é que o esteroide é uma maravilha, é que o corpo da mulher favorece. Então entenda isso. É a mesma coisa que você falar, eu vou usar o shampoo do Brad Pitt porque eu vou ficar igual ele. Não vai, deixa eu te contar. Você não vai ficar igual o Brad Pitt, irmão. Sinto muito, tá? Não é o shampoo do Brad Pitt, não é o sabonete do Brad Pitt, não é nem o supositório do Brad Pitt. Você pode se entupir essas coisas, você nunca vai ficar igual o Brad Pitt. Então, acorda, né? Quando você vê um físico feminino muito bonito, né? E que por acaso você falar assim, tá tomando, sei lá, qualquer tipo de esteroide você imagina. É o esteroide. Não, não é. É que aquele físico é bonito. Não se engane. Não crie a expectativa que vai te colocar numa posição péssima, que é de você usar um esteroide buscando um resultado estético que não existe para você, porque o seu físico não é daquele jeito, tá? Então não faça isso, Cris. Senão você vai se lascar. Caraca, De Salles estava acordado às 5 da manhã. Tá porra, irmão. Bom dia. Marcos Rezende, o que você mais gosta de treinar e qual músculo desenvolve mais em geral? Marcos, o que eu mais gosto de treinar hoje é membro inferior. Tá? Agora, aqui desenvolve... Não sei, meu. Não sei. O que aconteceu com essa Yolanda Barros? Ela tá querendo causar? Yolanda, você quer fazer hate na minha Instagram? É caro, tá bom? Aliás, no meu YouTube é caro. Você quer me xingar? Eu leio o seu xingamento. Só que assim, pra você me xingar no meu YouTube, eu cobro 500 conto, tá? Faz aí seu superchat de 500 reais, eu leio pra você. Eu leio o que você quiser. Fica tranquila. Amar o titio é de grátis. Mas odiar, sai caro, querida. Ai, Jesus amado. Por sinal, tinha uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu li. Aqui, José Igor Barbosa. Doutor, tenho síndrome do piriforme e treino musculação de forma intensa. O senhor acha que toxina botulínica ou tenotomia... Meu Deus, cara. José, pelo amor de Deus, cara. Bom, primeiro que assim, alcançar o piriforme com uma injeção não dá. É muito profundo. Tenotomia de piriforme, pelo amor de Deus, você perde um fundamental rotador externo. Não existe isso. O que você tem que fazer, José, primeiro, você tem que fazer uma liberação miofascial para soltar essa musculatura. E depois, você tem que trabalhar aquilo que é a sua flexibilidade, né, dessa musculatura e trabalhar movimento, ativação disso daí, tá? Então, isso daí é o caminho. O caminho para você é físio. Na físio, liberação miofascial e treino de flexibilidade, né, uma melhora de flexibilidade, tá? Mas, pelo amor de Deus, piriforme a gente não faz, toxina botulínica não alcança, né? E tenotomia, meu Deus do céu, imagina uma cirurgia de quadril para fazer uma tenotomia do piriforme. Não faça isso, não. Breno, você fala de esforço. Breno, você fala de esforço, você só precisa ter certeza que esse diagnóstico, tá? Porque é um diagnóstico muito específico, ele é um diagnóstico de exceção, tá? Então, se você tem cefaleia de esforço, o que eu recomendo com você passa com o médico do esporte para ter certeza que isso é cefaleia de esforço, tá? Porque tem medicação para isso, né? Só não dá para te prescrever por aqui, te receitar por aqui, coração. DHP. Senhor de 72 anos ou mais, roubando pré-treino do filho para pegar a velhinha. Devo me preocupar ou deixo ele ser feliz e peço reembolso? Cara, eu não sei o que te falar.
DHP, real. Você tá falando que tem um senhor de 72 anos ou mais, ele toma pré-treino e ele vai arrochar. Não, irmão, não fala isso pra mim. O que ele faz? Eu fiquei imaginando, cara, agora tipo o Papai Noel fazendo que nem um coelhinho, sabe? Aquele coelhinho que cai, pum. Cara, não, real. Isso não é bom. Isso não é bom, porque, meu, e se ele tiver uma arritmia, irmão? E aí? Ô, Bruna, não é assim. 72 anos é responsabilidade. Você tem que ter pelo menos cara, no mínimo, um eletro de repouso pro cara fazer isso. Você imagina? E ainda na empolgação. Aí que na empolgação o cara não para mesmo. Ele tá uá! Aí ele só põe a mão no peito. Aí a velhinha olha pra ele, meu velho, você vai chegar. Aí ele fala assim, não, eu tô morrendo. Eu também de amor por você. Cara, isso não rola. Não faz isso. Irmão, manda o seu velhinho de 72 anos passar pelo menos com um cardiologista, sério. Ó, São Paulo, doutor Henrique Greenberg. Vai lá no Henricão. O Henricão é gente boa para caramba, ele vai entender. Ele é um cara que troca ideia, que entende que é a demanda das pessoas. Não, assim não. Não, tá errado. Ai, meu Deus do céu. É real isso, cara. Você tá me zoando. Porque pode ser. Isso não é zoeira. De verdade. Ai, cara. Tanta coisa que passa na minha cabeça que eu não posso falar. Que tem criança que assiste esse negócio. Você sabe disso, né? Ô? Ai, Jesus amado. Alexandre Nunes, efetividade do Horus. O Horus, ele é um bom pré-treino, né? O que eu gosto do Horus que nem ter o equilíbrio na fórmula, né? E ele não tem excesso de cafeína, 150 miligramas de cafeína. E para mim, Alexandre, é uma coisa que é o limite, assim, tá? Se eu tiver muito quebrado, o EGD vai bem, porque aparentemente no EGD eles compensam os 200 miligramas de cafeína com uma dose alta de arginina, então melhora o que é o recrutamento periférico vascular, né? Mas do que eu mais gosto é de fato o Horus. Até esqueci meu café com ele. Ai, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ui, um segundo, Ramomã, s'il vous plaît, que eu tô vendo isso daqui. Share. Aqui. Muito bom. Muito bom. Cadê as perguntas? Esperidião Fernandes. Após clomifeno de 50mg por 30 dias até subiu para 850. O estradiol está 79. É perigoso? O que fazer para baixar esse estradiol? Esperidião, é assim. Agora você tem que tirar esse clomifeno, né? Porque um estradiol de 79, ele está numa relação quase de 10:1 com a testosterona. Essa relação é muito ruim, tá? Você vai ter... Provavelmente você vai experimentar efeito colateral. Não só porque o clomifeno ele é uma molécula derivada de estradiol, né? Assim como o seu nível de estradiol está alto, isso aumenta o seu risco de trombose, tá? Então não é uma coisa tão tranquila assim para fazer. O que eu te recomendo é que você procure um médico para conseguir sair disso e sair de um jeito, né, que você não tenha nenhum problema, né? Eu acho que isso é fundamental, tá? O clomifeno ele não é uma molécula, como é que fala? Não é uma molécula tranquila, assim, tipo, pode tomar que tá tudo bem. Não, não tá, tá?
tem que ter um juízo muito grande para você, um cuidado muito grande na prescrição dessa molécula, porque ela realmente traz bastante colateral. 642. R$79, 80. Olha, é a 80ª live do ano de 2023, tá? Ou seja, eu já fiquei 80 horas fazendo... Como é que chama esse negócio aqui? Aeróbio com vocês. 80 horas. Pelo amor de Deus. Só esse ano. Aí tem gente que acha que a vida é fácil, né? Facinho. É, vai nessa, cabra. Vai nessa. 67, não, 76 minutos de aeróbio. Não, vocês vão me fazer companhia aqui. Eu vou responder as perguntas e eu vou fazer as coisas com vocês aqui. Não vou ficar fazendo coisa sozinho aqui, não. Hoje não. Hoje é feriado ainda, vocês não têm o que fazer, faz companhia pra mim. Eu, hein? Ah, lá. Deixa eu só fazer uma coisa importante aqui. Coisa importante. Eu mesmo entrei na minha live, que massa. Copy link. Avisar as pessoas, né, que nós estamos aqui. Fala, pessoal, caiu a live do Insta, só que eu continuo respondendo as perguntas do Insta onde? No YouTube, tá bom? Tá aqui o link, é só clicar, aparece aí. Não vou abrir live de novo. Pronto. Vamos voltar nas perguntas de vocês. Agora sim. Cara, até agora eu tô pensando na pergunta do DHP. Sério, eu tô imaginando um senhor de 72 anos tomando pré-treino para fazer arte. Isso é muito errado, cara. Sério, isso tá errado em tantos níveis diferentes que eu olho assim para a natureza humana e falo assim, cara, tem gente corajosa, de verdade. Tem gente que realmente tem coragem. Rubens Gabriel, Curitiba, Trari não, Rubens. Sem previsão. Ludmila Gomes, faz quantos exercícios em cada dia de treino? Medo de pecar pelo excesso. Ai, Ludmila, mas não dá pra você comparar comigo, né? Primeiro que eu sou menino, né? As coisas são diferentes. O homem, ele tem uma resiliência física diferente, né? Pensa aí que se você tá no seu primeiro ano de treino, você tem que fazer alguma coisa entre 8 e 12 séries no total por treino, tá? Intermediário, aguenta aí umas 16 séries, 20 séries. Agora, avançado, aí umas 30 vai bem, tá? O que é o intermediário? Até 2 anos de treino em média, tá? E se for avançado, mais de 3 anos, 3 anos e meio, tá? Kim Santos, bom dia. Estou com a amidalite forte, sem treinar e fazendo uso de antibiótico. Tem algum problema continuar suplementando creatina, glutamina, beta, Testo Extreme? Eu não conheço a composição do Testo Extreme, Kim, mas nada contra a creatina, glutamina e betalanina, tá? Até porque a betalanina precisa de carregamento, senão você vai passar a gripe, você vai ter que fazer o load dela tudo de novo. Lucas Barbosa, sessões regenerativas no treino
Na verdade, Lucas, eu estou no meio de um deload, né? Eu estou tirando um pouco a sobrecarga. O Dessalles está fazendo isso para mim, né? Ele que prescreve meu treino para fazer esse ajuste, né? E, assim, regenerativo seria se eu treinasse se eu fizesse, por exemplo, um microciclo de choque, que eu não faço, né? Meu treino, ele leva uma periodização ondulatória, então eu atinjo picos durante o treino, mas eu modifico o que é esse pico de peso, né? Logo durante o treino mesmo, né? Eu transformo até para conseguir manter um bom volume e assim ter uma boa hipertrofia, tá? Agora, tem o descanso normal, né? Então, eu viajo, eu faço outras coisas, então eu deixo para fazer o que seria, entre aspas, um regenerativo nessas condições. CRS, 46 anos, 1,90 m, 100 kg, 5 dias de musculação por semana, 25 de corrida, 2 dias de pilates. Nossa, perfeita essa vida, meu. O que você quer? Eu quero morar na sua casa e fazer essas coisas com você. Alimentação fracionada e regrada. Glicemia de jejum de 5,7. Eu acho que você está falando seu HbA1c, né? Sua hemoglobina glicada, tá? Então, em primeiro lugar, CRS, para você avaliar hemoglobina glicada de 5,7%, fazendo tudo isso que você está fazendo, a primeira coisa que você tem que ver é se o seu nível de cortisol ele está adequado, tá? Você treina bastante, você faz aeróbio, existe um grande risco de você ter um aumento de cortisol e esse aumento de cortisol te levar a um aumento do que é a sua glicemia média, tá? Então isso acontece. Segunda coisa, precisa ver se você não está hemoconcentrado. Então quando você tem o hematócrito acima de 49, existe um nível de hemoconcentração que interfere na leitura da hemoglobina glicada, porque é um percentual. Então ela sobe, tá? Eu te aconselharia ver isso antes de mexer na tua alimentação. Mas aí, o próximo passo seria mexer na tua alimentação. Fernando Hoft, Muay Thai 3 vezes por semana, mas treino ABC 2 vezes. Então ABC, ABC. Muito dá para conciliar. Ó, Fernando, depende. Se você faz esse Muay Thai numa distância de pelo menos 6 horas da musculação, eu acho que talvez seja conciliável, tá? Mas o Muay Thai é uma atividade extremamente intensa, né? Você tem uma demanda física muito grande, né? Tem que ficar atento principalmente para a alimentação, né? Posterior ao treino, para refazer o que é sua massa de glicogênio, impactar o menos possível na recuperação do glicogênio para não atrapalhar na tua musculação, que acredito ser o seu objetivo estético, certo? Ó! Popocou aqui o YouTube. Breno, bom dia. Bruna Leitão, senti uma relação paternal ali, um vô, quem sabe. Bruna, toma vergonha na sua cara. Sua cabra. Vamos para as perguntas do Instagram aqui. Tem umas coisas divertidas. Melhor recordação que levas de Portugal? Cara, Portugal em si, o jeito que a gente é recebido pelas pessoas, a educação das pessoas, o quanto elas se preocupam de você estar bem acomodado, de você ser bem recebido. Eu acho que isso é a primeira coisa, assim, porque eu tive a oportunidade de ir para lugares excelentes, né, em situações de valores financeiros diferenciados, onde o atendimento e a atenção das pessoas era uma porcaria e a experiência foi ruim, tá? Agora, Portugal, eu não tenho um para falar para você que assim, mas isso não foi tão legal. Tudo que a gente fez em Portugal foi sensacional, Carlos. Eu gosto muito de Portugal. No mundo, de todos os lugares que eu já fui. Olha que eu já andei nesse mundão, hein? É o lugar que eu prefiro para trabalhar, né, dar aula. A educação do povo português é um negócio, cara, não tem nada no mundo que seja igual, tá? E é o lugar que eu prefiro ir para descansar, porque é impressionante o quanto as pessoas elas te acolhem bem, o quanto elas te recebem bem. E assim, Carla, sendo muito sincero, né, ninguém sabe quem eu sou lá, né? Então aquilo é uma coisa que, assim, é espontânea. Eu consigo me misturar, assim,
na população com tranquilidade, né? Eu chego lá e eu vivo como um português. Eu alugo um apartamento, eu tenho minhas coisas, né? Ou então eu fico num hotel específico, né? Cara, é fenomenal. De verdade. Se um dia eu fosse sair do Brasil, eu amo meu país, mas se um dia eu fosse sair do meu Brasil, eu não iria para os Estados Unidos. Nossa Senhora. Eu iria mesmo para Portugal, assim, tranquilamente. Eu acho um lugar fora da terra. Matheus Santos, 2 cafezinhos com açúcar por dia, altera muito na dieta? Matheus, depende do seu nível de físico, né? Se você tem um físico que tem um percentual de gordura mais alto, né? E você não quer muito, você não faz questão, né, de ter uma definição muito grande, provavelmente não afete. Agora, se você já tem um físico muito elaborado, né? E você está super definido, né? Se eu falar para você que afeta, não afeta, porque a prova é o seu físico. Agora, se você quer chegar num físico muito elaborado, né? Você está lembrando dos 2 cafezinhos com açúcar. E que mais? Né? Tem sempre o que mais, tá? Juliana Juleite, fala sobre tratamento de PRP para tendinite crônica de isquiotibiais. Não tem muito o que falar, na verdade, né, Juliana? É uma opção terapêutica que a gente faz, principalmente se você tem sinais de alteração que é a integridade do tendão. Agora, assim, não é nada se você fizer distante, por exemplo, de uma fisioterapia. Você precisa fazer fisioterapia, coração. Tá? Por mais que você faça o PRP, né, o que vai te dar condição mecânica de restabelecer aquele segmento é fisioterapia. Você machucou por uma razão mecânica, tá? E se você simplesmente fizer uma terapia no tendão, eu tenho certeza que se você não resolver a razão mecânica, você vai se lesionar de novo. PHFS 92. Quando você tinha moto, como fazia para usar capacete sem zoar o cabelo? Eu tinha cabelo comprido, aí eu amarrava o cabelo e tá bom. Clima 772, que shortinho é esse? É o meu shortinho de treinar. Deixa o meu shortinho em paz. Eu, hein? Se preocupa com o seu. Eu, hein? Personal Vanessa Vitória, me ajuda a ler minhas mensagens no inbox. Ô Vanessa, coração, desculpa, eu recebo tanto inbox que é até injusto com o titio você fazer isso, tá? Quem chama? Paulo Brás, tenho 43 anos e natural, queria dar um toquezinho melhor no físico. Posso tomar RAD 140 Ostarine? Paulo, você vai ter um problema grande, tá? Porque o Ostarine, ele é para ganho de força, assim, o efeito que eu tenho visto do Ostarine, ele é péssimo estético. A pele engrossa, você fica meio bolachudo, né? E você aumenta muito o acne, tá? O RAD 140, ele tem uma coisa que, na minha opinião, é pior ainda. Teu cabelo não cai, ele despenca. Então, eu acho que é a pior opção. Eu acho que o teu caminho se você é natural, você quer fazer um upgrade no seu físico, primeiro vê para as vias fisiológicas, tá? Faz um programa de progressão de carga, aumenta o que é o volume do seu treino, né? Depois a gente faz um deload e faz uma correção para você também não ficar treinando mais do que é o normal. Isso é uma coisa para você que seja impossível de ser mantida. Mas não vai para esse tipo de situação, cara. Você vai se dar mal, eu tenho certeza. Primeiro porque aparentemente você não tem um recurso, né, médico aí para te ajudar, tá? E segundo, porque são substâncias ruins, né? É porcaria, isso não é uma porcaria, tá? 80 minutos já de cardio, hein? Só pedalando na maciotinha aqui. Nossa, mas tá muito maciota, eu tô a 90 BPM. Aí também a galera que fala que não adianta nada tem razão, né? Não, eu tô 90 minutos de cardio. Porra. Tá, vamos responder mais esse pouquinho aqui. Ellen Costa, fazer o treino, mesmo estando dolorido do treino anterior, atrapalha meus resultados? Na verdade, não, Ellen, é o melhor que você pode fazer, tá? Ah, porque é trocador de lugar. Não, não é isso, não. É porque, sim, isso melhora o que é a sua recuperação, tá? Então, recomendo que você treine dolorida, mas treine.
Alexandra Reis, tem algum problema eu tomar apenas creatina? Tem um probleminha sério, curei. Não tem problema nenhum, Alexandra. Toma sua creatina, 3 gramas por dia, 3 a 5, tá? E vai treinar força. NVS Davix, tem como queimar gordura em casa com exercício de cardio apenas? Tá envolvido uma dieta aí? Se tá envolvido uma dieta aí, dá, tá bom? Christian George, 79. Excesso de treino está ligado com desbiose e problemas gastrointestinais? Grande Christian, que pergunta boa. Sim, parabéns. Cara, é uma das coisas que acontece sim quando você tem um excesso de treino, né? Um overtraining, né? Você tem um aumento do seu estado inflamatório, isso muda a sua microbiota e isso dá problema, tá? E aí uma outra coisa que eu te lembro, a tendência é a pessoa aumentar proteína na dieta. Não é uma coisa sábia quando você está numa situação de overtraining ou quando você já está com desbiose, você aumenta muito bactéria que é fermentadora de produto nitrogenado. Aí dá um ruim que só você vendo. Conte mais sobre o uso de placa mio-relaxante, cortisol e treino. Então, tá? Mio-relaxante é importante por quê? Porque ela não deixa a tua mordida encaixar. Então ela evita que você faça trisma, né? Que você faça esse apertamento, né, da articulação. Mas, cara, sabe o que eu vou trazer para dar aula para você no Interligas, que vai estar lá no Nação Muse? Anderson Bernal, um dos dentistas mais picas do mundo. Mundo, cara. Tá, não tô falando Brasil, tô falando mundo. Ele vai para fora do Brasil para dar aula de como que é a odontologia brasileira, que, aliás, minha opinião, melhor do mundo também, tá? Cirurgião dentista no Brasil é foda. Em estética, não tem pra ninguém, né? E ele vai falar pra você disso. Juliano Quenol, me orienta sobre o clenbuterol? Sim, não use. Pronto, tá orientado. Estou pensando em usar peso 112. Não, faça dieta. Não use clenbuterol. Não é pra isso, é conseguir só uma arritmia. Não faz sentido. Cara, não vai pra esse lado. Dá ruim. Tá? Aliás, não dá ruim, dá péssimo, tá? Isso daí é uma coisa que... Gente, olha só! Professor Lancha Júnior, 35 anos de USP, olha, meus parabéns, professor. Ó, que chique. Você conhece o Lancha Júnior? Vai conhecer. Entra lá no Instagram, @LanchaJúnior, tá? Lucas Meirelles, algum plano de vir a Toronto? Lucas, gostaria muito, tá? Mas ainda não tive nenhum convite de trabalho para ir. Eu tenho vontade de conhecer o Canadá, de verdade. Não conheço. Um dia eu vou. Irei, tá? Gente, é isso. Foram 93 minutos de cardio, né? A gente tem que trabalhar ainda, por incrível que pareça, porque amanhã a gente viaja, a gente vai para Miami, tem o Poder do Networking, a gente vai dar uma palestra, eu e a Roberta vamos palestrar em Miami dia 10, tá? Então se você estiver por Miami, a gente aguarda teu abraço lá, tá? Coloco mais dados lá na minha página no Instagram, tá bom? Então, vou fazer meu pós-treino, arrumar minha comidinha aqui. Dona Leninha, ela veio hoje para dar uma força pra gente, porque a gente viaja amanhã, né? Aproveitar da companhia da minha velhinha, né? Ela cuida da gente. E só agradecer mais uma vez meus moderadores queridos, queridas. Camila Lion, Bruna Leitão, Myself, Matheus. Às vezes o Lucas entra para dar um alô, né? Laricinha braba. Pensa numa bicha braba, né? Laricinha Sapinha, professora doutora Laricinha Sapinha. Nada, mestra, né, Laricinha? Muito bom. A gente se vê, eu dou um jeito. Vamos ver se eu consigo botar uma bicicleta no quarto do hotel. Olha a porcaria que eu vou fazer. Beijo pra vocês, obrigado pela companhia. A gente se vê sempre com um assunto relevante aí, de preferência às 7 da manhã, né? Que é um horário bom, né? Porque a gente faz as coisas. Jesus, hoje foi cardio. Tô com uma dor na bunda aqui. Jesus amado. Aff, Maria. Ai, descolei. Tchau. Com Deus.